Hoje é dia 27, às 10h56 da manhã, e estou inicializando o meu relato de TC. O tema do meu TC é mapeamento de problemas urbanos, tá? Meu nome é Rodrigo Lucas e eu apelidei esse TC de Resolve Aí. A descrição básica dessa aplicação seria que diariamente dezenas e até centenas de pessoas têm reclamações sobre os diversos problemas urbanos, né? Incluindo como buracos nas ruas, lâmpadas queimadas, vazamentos de água, dentre outros problemas que a gente pode imaginar aí. O aplicativo ele visa criar um espaço para que as pessoas façam essas reclamações referente a esses problemas, né? Sendo possível fazer o registro em foto e obter a localização do problema, né? O aplicativo ele possibilita o consumo de dados de forma serializada, né? Ou seja, uma outra API, um outro back-end vai consumir os dados que essa aplicação nossa vai gerar. Beleza? E ela pode ser integrada com outras aplicações. Então, como a gente pode perceber, a ideia central da nossa aplicação é criar uma aplicação onde pessoas possam, de forma pública, colocar os problemas que estão sendo enfrentados na sua cidade, né? E uma entidade, né, vai receber esses problemas e vai resolver esses problemas, né? A entidade pode ser várias entidades como prefeitura, saneamento básico de água e hidrelétricas de eletricidade e tudo mais. Então, pode ser Enel, Ceneágua e prefeitura. Então, beleza. Já entendido a nossa descrição básica, que vai ser alterada com o decorrer da criação do nosso TC, vamos partir para as entidades principais da nossa aplicação. A gente vai ter uma entidade usuário, que basicamente vai ser qualquer pessoa. Ela vai ter um nome, um e-mail, uma senha e um endereço, tá? Isso aqui já seria pensando a nível de banco de dados, então isso aqui já vai tanto uma entidade na aplicação como uma entidade no banco de dados, né? Uma tabela no banco de dados. E aqui a gente vai ter uma tabela e uma entidade problema, né? Que é realmente o problema que está acontecendo ali naquela cidade, que ela vai ter um título, vai ter um tipo do problema, né? Que tipo de problema é isso aqui, entendeu? É um problema de luz, é um problema de água, é um problema de esgoto, é um problema de buracos nas ruas, então ele vai ter um tipo, né? Vai ter uma descrição do problema, né? Que seria explicando o que está acontecendo ali, uma latitude e uma longitude. Isso daqui é a localização exata do problema, então por isso eu coloquei latitude e longitude, já pensando a nível de banco de dados, tá? E aqui ele vai ter as fotos que a gente pode colocar lá para nossa aplicação, para que a entidade receba esse problema e já consiga entender de fato o que está acontecendo ali. E aqui eu limitei a somente 5 fotos, porque não faz sentido uma pessoa mandar 10 fotos de um problema, porque 5 fotos já dá para entender realmente o que está acontecendo ali, além da descrição também, né? Então, basicamente, no problema de início, a gente tem esses campos aqui que podem ser alterados e devem ser alterados aí no decorrer da criação do meu TC, beleza? Então, a gente agora tem uma entidade, como eu mencionei para vocês, pode ser a prefeitura, pode ser a Ceneago, pode ser a Enel, né? Então, varia do problema em si, beleza? Então, aqui dentro dessa entidade ela vai ter um nome, ela vai ter uma área de atuação que se conecta muito bem aqui com o nosso tipo de problema, né? A gente vai ter um CNPJ, um endereço, uma descrição dessa entidade, né? O fone de ouvido, ó. O número de telefone dessa entidade, tá? E o e-mail dela, tá? Então, basicamente, é isso daí que a entidade vai ter já de início, né? Como eu mencionei, novamente, isso aqui pode ser alterado posteriormente, tá? Então, as primeiras ações que eu já pensei para essa aplicação seria o usuário ele pode se cadastrar na plataforma com seus dados, né? Então a gente já sabe que o usuário tem esses dados aqui, ele pode cadastrar esses dados lá, o nome, e-mail e senha, endereço dele, tá? O usuário pode registrar o problema que o usuário registra o problema que deseja reportar para a entidade. Então, sei lá, queimou a lâmpada da minha rua e eu quero reportar esse problema para a prefeitura. No caso, eu posso reportar esse problema para a Enel, né, que é mais especificadamente. Então, o usuário só vai lá no aplicativo, registra lá o local da lâmpada queimada, manda para a entidade Enel e a entidade Enel faz a resolução do problema, né? O usuário poderá registrar o problema de forma anônima, ou seja, ele não precisa se cadastrar na plataforma para poder registrar um problema, tá?
O usuário pode listar todos os problemas que já foram cadastrados, então, independente se foi ele que cadastrou ou se foi outra pessoa que cadastrou aquele problema, ele vai poder visualizar isso de forma pública, tá? Qualquer usuário poderá visualizar os problemas que foram resolvidos, tá? Então, depois que a entidade resolver o problema, vai ficar marcado como resolvido aquele problema, né? Então, qualquer pessoa que acessar o aplicativo, ele vai conseguir visualizar se o problema foi resolvido ou não. Da mesma forma que qualquer usuário pode visualizar problemas ainda não resolvidos, né? Então, é isso aí. E um usuário poderá dar feedback sobre o problema que foi resolvido, né? Então, assim, depois que a entidade resolve o problema, né, o problema vai ficar marcado como resolvido lá, e o usuário ou qualquer outro usuário, né, não precisa ser especificadamente o usuário que cadastrou aquele problema, ele pode ver ali o feedback. Na verdade, ele pode dar o feedback, né, sobre a resolução daquele problema, se foi bem executado, se demorou muito, se não demorou, e é isso, tá? Agora a gente vai para as ações da entidade, né? Então, assim, a entidade ela deve gerar um token de acesso à API. Então, como vai ser uma API que vai ser integrada com outras aplicações, necessariamente a gente vai precisar de um token da entidade para poder acessar as informações da nossa API, né? Não vai ser simplesmente uma rota pública que qualquer pessoa pode acessar, sabe? Então, para a entidade, ela deve gerar um token para essa API para ele poder conseguir acessar a nossa API, beleza? Então, a entidade pode visualizar todos os problemas enviados para ela. Isso aqui é óbvio, é necessário que tenha isso aqui. Então, qualquer problema que for enviado especificadamente para ela, ela vai poder visualizar. Claro que ela não vai ter acesso a problemas de outras entidades, né? Que aí, no caso, se eles quisessem ter acesso a todos os problemas de outras entidades, eles vão baixar o aplicativo mobile, né, e vão olhar por lá, mas eles não vão ter acesso ali de forma pública o acesso de outras entidades, tá? Então, a entidade pode marcar como finalizado o problema, e aqui eu escolhi a palavra finalizado porque talvez o problema não foi resolvido totalmente, ou talvez foi resolvido parcialmente, e ele marca lá como finalizado, né, para dizer que aconteceu alguma coisa ali. Beleza? E outra coisa importante que eu acabei de não colocar aqui é que o problema ele pode aparecer como em andamento, não iniciado, algo assim, tá? Mas isso é algo que a gente pode melhorar depois. A entidade pode enviar maiores informações sobre o problema, né? Então, da mesma forma que o usuário ele pode dar um feedback sobre se o problema foi resolvido ou não, né? Se foi feito com maestria ou algo assim, a entidade ela pode enviar maiores informações sobre o problema. Então, ela pode acessar o problema que o usuário cadastrou e ali ela pode discorrer alguma coisa referente àquele problema, talvez falar que vai demorar um mês, um ano, talvez dizer que não tem o produto para poder resolver aquilo ali, não tem um profissional adequado e tudo mais. Então, basicamente, essas as ações da entidade. Isso aqui é a nossa visão geral aqui de início de TC, tá? Então, no decorrer dos próximos vídeos, a gente pode alterar muita coisa aqui, ou talvez a gente só adicione mais algumas coisas, mas de início é isso, tá? Então, finalizo o vídeo de hoje e acho que hoje já vou começar a desenvolver um pouquinho dessa API aqui, só para a gente poder entender como que funciona, e vou registrar para vocês novamente, tá? Então, valeu!